Olá, falamos ao vivo da redação da TV Câmara em Brasília e começa agora mais uma edição do Direto da Câmara. Relator apresenta parecer preliminar da reforma tributária após reunião com governadores na residência oficial do presidente da Câmara. Projeto de lei do CARF tranca a pauta do plenário, que só deve retomar votações em julho. Em audiência pública na Câmara, a ministra do Planejamento elenca plano plurianual como prioridade da pasta. E veja também, Comissão de Cultura promove a primeira edição do Prêmio Paulo Gustavo para reconhecer destaques na arte da comédia. Agora, no Direto da Câmara. Olá, boa tarde. O relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, apresentou o texto preliminar que trata das mudanças no sistema de impostos do Brasil. O texto traz os princípios básicos da reforma, que pode ser analisada a partir da primeira semana de julho. O deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária, debatida por um grupo de trabalho da Câmara, disse que a PEC será votada até a primeira semana de julho, como anunciou o presidente da Câmara, Arthur Lira. O relator explicou quais serão os princípios gerais para a reforma. A alíquota única como regra geral, nós teremos uma alíquota reduzida, que no texto nós estamos colocando um percentual de 50% dessa alíquota reduzida da alíquota padrão, para bens e serviços dos seguintes setores: serviços de transporte público, coletivo urbano, semi-urbano ou metropolitano, medicamentos, dispositivos médicos e serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano, os regimes tributários favorecidos. O substitutivo manteve os dois regimes tributários favorecidos, atualmente estabelecidos na nossa Constituição Federal: a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional. Aguinaldo Ribeiro disse que a proposta de reforma tributária mantém a isenção para os produtos da cesta básica. Alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal, a que se refere o artigo 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, com a redação vigente em 30 de abril de 2023. Essa é a cesta básica. O relator falou ainda que o setor de serviços não será prejudicado, como afirmam lideranças do setor. Ao mantermos o regime favorecido do Simples Nacional, nós temos aí grande parte do setor de serviços. Se considerarmos em número de empresas, nós temos 90% das empresas atendidas no Simples Nacional. Em relação aos serviços de saúde e serviços de educação, nós colocamos na alíquota reduzida. Antes da divulgação do relatório preliminar do GT da reforma tributária, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, se reuniu com governadores para receber sugestões ao texto. Segundo Lira, haverá esforço concentrado no plenário da Câmara durante a primeira semana de julho para a votação da proposta. Na busca de consenso para a reforma tributária, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reuniu governadores na residência oficial. 15 governadores, 7 vice-governadores e 8 secretários estaduais de Fazenda participaram do encontro, além do secretário de Reformas do Ministério da Fazenda, Bernardo Api. Lira explicou a razão do encontro. Em deferência a todos eles, nós só pudéssemos entregar o texto da reforma tributária a partir desse encontro, para que pudesse necessariamente iniciarmos uma conversa preliminar, ouvir sugestões, críticas. Os governadores aqui puderam expressar as suas inquietudes regionais, as suas inquietudes estaduais, que fosse oportunizado aos governadores que se elegeram agora, aos prefeitos que se elegeram agora, entrar também na discussão para que possam todos fazer sugestões ao texto.
Eu entendo que esse tema já está por demais debatido, ele é consenso, e uma frase histórica que vai entrar, que é que a reforma tributária é consenso no abstrato e é um abstrato no concreto. Durante o encontro, os governadores manifestaram consenso na necessidade de aprovação da reforma tributária, mas reconheceram que, em alguns pontos, ainda há divergências. É o que explicam os governadores do Piauí, Rafael Fonteles, e de Goiás, Ronaldo Caiado. Os governadores aqui fizeram um esforço, junto com seus secretários de Fazenda, para tentar consensuar a maioria dos pontos. Ainda, obviamente, há pontos de divergência que só serão superados no momento do debate do texto em plenário. Não quer dizer que o contraditório seja oposição a uma reforma tributária. O contraditório é realmente a beleza do Congresso Nacional e da democracia. Poder saber também como estados que não têm a mesma estrutura de outros poderão crescer. A maior divergência exposta pelos governadores foi em relação à distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional, que será criado para compensar os estados e municípios com eventuais perdas na arrecadação, com a criação do chamado Imposto de Valor Agregado, que passará a ser cobrado onde as mercadorias e os serviços serão consumidos. O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, anotou as sugestões dos governadores e prometeu incorporá-las no seu texto. Nós vamos agora, naquilo que for possível, ultimar já alguns detalhes e avanços que tivemos na manhã de hoje para já pôr nessa versão do texto que nós iremos apresentar no dia de hoje, disponibilizar para todos os brasileiros, né? E a partir daí construirmos e aprimorarmos esse texto, colocarmos para as críticas necessárias, nós possamos de fato aprovar a reforma tributária que o Brasil precisa. Após o encontro com os governadores, Arthur Lira anunciou o esforço concentrado no plenário da Câmara na primeira semana de julho para a votação da reforma. Num cronograma de muita discussão essa semana ainda, o final de semana, toda semana que vem, e para que nós possamos levar a plenário da Câmara dos Deputados a discussão e a votação entre o dia 3 e o dia 7. A Câmara será convocada segunda, terça, quarta, quinta e sexta para que essa discussão possa ter o maior prazo possível de esclarecimentos e que nós possamos fazer, com a ajuda de todos, um melhor texto para o Brasil, que precisa de uma reforma tributária que traga simplificação, menos burocracia, segurança jurídica, um menor custo Brasil. A pauta da Câmara está trancada desde quarta-feira pelo projeto de lei do CARF, que ultrapassou o prazo da urgência constitucional de 45 dias para ser analisado. As votações em plenário só devem ser retomadas a partir do dia 4 de julho, quando o parecer do deputado Beto Pereira sobre o PL do CARF estiver disponível. Por conta da pauta trancada, as votações da semana se concentraram na terça-feira com a aprovação de urgências e de um projeto que reestrutura cargos do Ministério Público da União. Os deputados também debateram a recriação do PPA, Programa de Aquisição de Alimentos de Agricultores Familiares, e manifestaram solidariedade aos familiares das vítimas de mais de um ataque a escolas, dessa vez em Cambé, no Paraná. Veja na reportagem de Antônio Vital. Olá, semana de discussões e debates no plenário da Câmara. Foi aprovada a urgência para o projeto que define os procedimentos que bares e casas noturnas têm que adotar nos casos de assédio e abuso sexual. Outro projeto que ganhou urgência foi o que prioriza o forró nas festas juninas patrocinadas com recursos públicos. Mas teve também o início do processo de votação do projeto que cria o Programa de Aquisição de Alimentos de Agricultores Familiares e a repercussão do assassinato do casal de estudantes numa escola no Paraná. Vamos começar com o combate ao assédio e à violência contra mulheres. O plenário aprovou o regime de urgência para o projeto que cria o protocolo Não é Não, de atendimento à mulher vítima de violência sexual ou assédio em casas noturnas. Entre outras coisas, os estabelecimentos terão que acolher e respeitar a vítima, afastar a mulher do agressor, chamar imediatamente a polícia, isolar o local para preservar as provas e guardar imagens de circuito interno de TV. Com o regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões.
mas não há consenso sobre a proposta. Nós estamos muito preocupados com uma série de coisas no texto, como a questão do constrangimento, que a gente acha que isso é absolutamente subjetivo e pode trazer muitas obrigações inexequíveis, e as empresas acabarão sendo punidas. É muito importante lembrar que a violência contra a mulher é uma realidade ainda nos espaços em que deveriam ser de lazer, de confraternização. O bar, a boate, o risca-faca, ainda não é um lugar seguro para as mulheres se distraírem, divertirem. Então, esse projeto, ele cria um passo a passo de como é que esses estabelecimentos têm que agir em caso de violência contra a mulher. Orienta, ajuda o serviço, porque se tem violência contra a mulher, a gente mete sim a colher, salva a vítima. E o plenário fez um minuto de silêncio em homenagem aos estudantes Caroline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16 anos, assassinados por um ex-aluno dentro de uma escola pública no município de Cambé, no Paraná. Ontem uma tragédia se abateu sobre a nossa cidade. Ontem, a cidade de Cambé, o Colégio Helena Collodi, colégio este que eu tenho uma estima e um carinho especial, porque há 50 anos atrás trabalhei como voluntário naquele colégio, dando aula 1 ano de educação física para as crianças daquele colégio. No dia de ontem veio a tragédia de um moço que provavelmente estava possuído por algum mal, algum ser maligno. E acabou fazendo a maior tragédia da história de Cambé, assassinando os jovens de 16 anos, Carolina Verri Alves e Luan Augusto da Silva, neto do Miro, meu querido amigo Miro, fotógrafo. O que aconteceu agora em Cambé e tem acontecido em escolas do Brasil não é obra do destino, do azar, do desacerto, de maldades do demônio, nada disso. É algo produzido pela sociedade doentia em que vivemos. Vejam que, nesse caso, o assassino de 21 anos, ex-aluno da escola, saíra de lá, do colégio estadual, que tem nome de uma professora, aliás, ele saíra de lá em 2014 e alegou, quando detido e desarmado, felizmente, que tinha que se vingar do que sofrera na escola, do bullying que lhe atingira. Quanto tempo ele foi guardando esse ressentimento? E começou o processo de votação do projeto do governo que recria o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O PAA compra produtos da agricultura familiar e destina esses alimentos para a população carente. A proposta tramita em regime de urgência constitucional e tem que ser votada até 2 de agosto. Depois disso, passa a trancar a pauta. O relator alterou o texto original e incluiu a aquisição de plantas medicinais, a agricultura urbana, a produção de sementes e o programa Cozinha Solidária, voltado, por exemplo, para pessoas em situação de rua. A discussão é a primeira fase do processo de votação, mas deputados de vários partidos pediram mais tempo para analisar a proposta, que deve ser votada no início de julho. Este projeto, ele pode ser votado até dia 2 de agosto, então não há urgência. O relatório foi disponibilizado há pouco tempo, tem vários... nós não tivemos nem análise devida, o novo parecer foi alterado, não estamos falando do original, tem vários pontos relevantes que nos causam preocupação, como, por exemplo, dispensa de licitação para cisternas e outras coisas que a gente quer debater. Nós não podemos esquecer em nenhum momento que nós somos o 3º maior produtor de alimentos do mundo. Isso nos orgulha. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Isso nos orgulha. No entanto, o nosso país vive com a chaga de mais de 30 milhões de pessoas com fome. Isso nos envergonha. O PAA, assim como as cozinhas solidárias, são mais um pilar da política de combate à fome que hoje volta com o governo Lula. E no período de festas juninas, o plenário aprovou o regime de urgência para projeto que prioriza a contratação de cantores e bandas de forró
quando São João for promovido com o uso de recursos públicos. A proposta obriga que no mínimo 80% do dinheiro público empregado na contratação de artistas e conjuntos musicais sejam destinados a atrações de forró. Os 20% restantes poderão ser usados para outros gêneros musicais, mas o projeto causou polêmica. De uns anos para cá, e sobretudo nesse ano de 2023, as festividades juninas estão sendo invadidas por outros gêneros da música brasileira e deixando de lado os principais donos da casa, que são os forrozeiros, que são as bandas de forró e todas as suas manifestações. Ano passado, o forró foi reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil. Esse ano nós temos a oportunidade de fazer justiça aos forrozeiros, aqueles que fazem o forró legítimo, o forró estilizado, o forró romântico, o forró elétrico. A matéria não propõe aumento de despesa, mas cria uma reserva de mercado para os forrozeiros. Não me parece razoável que tenhamos outras manifestações culturais, como o shot, o baião, o chachado, música caipira, serem, de certa maneira, desmerecidos. E outro ponto de vista jurídico, não é razoável tratar essa questão por meio de lei federal. O plenário também aprovou o projeto da Procuradoria-Geral da República, que transforma cargos efetivos em cargos em comissão e funções de confiança. O projeto transforma 360 cargos de analista e 200 cargos de técnico do Ministério Público da União em 1.200 cargos em comissão e funções de confiança para o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Segundo a Procuradoria-Geral da República, não haverá aumento de despesas. O projeto foi enviado para o Senado. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Até a próxima. As comissões temáticas da Câmara analisaram diversas propostas essa semana. E você confere quais foram as principais aprovações agora no Giro das Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou a proposta que amplia as ações de equipes de saúde da família do Sistema Único de Saúde. A intenção é que esses profissionais também promovam ações de educação em saúde com enfoque na família para a prevenção de doenças. Então, todos aqueles pacientes que forem atendidos na atenção básica, os profissionais de saúde que os atendem farão, a partir desse projeto de lei, ações educacionais para prevenção de doenças e agravos. Então é uma grande inovação, uma grande evolução, porque a gente sabe que a prevenção é sempre o melhor caminho. A CCJ também aprovou o projeto que trata da realização de exame para identificar a fibrodisplasia em recém-nascidos no SUS. A doença causa deformação articular nos membros inferiores e consequente imobilização em crianças. Um projeto muito importante em termos de saúde. Apesar de ser uma doença rara, que acomete 1 a cada 1.400.000 pessoas, o FOP, que é fibrodisplasia ossificante progressiva, ela é de fácil diagnóstico e não tem custos seja para o SUS, seja para a rede privada. A Comissão de Educação aprovou o projeto que garante aos alunos da rede pública com deficiência o acesso a laboratórios de ensino técnico, tanto para a preparação básica para o trabalho, como para a formação profissional e tecnológica. Infelizmente, na realidade que nós temos hoje no país, as pessoas com deficiência estão prejudicadas nos estudos técnicos que necessitam dos laboratórios, porque muitas das vezes eles não são adaptados, principalmente na rede pública, para que eles consigam aprimorar os seus conhecimentos e até se inserir no mercado de trabalho. Na Comissão de Previdência e Família, a proposta aprovada assegura às pessoas com deficiência a reserva de vagas em programas de qualificação profissional. Ele regula a possibilidade das empresas capacitarem pessoas com deficiência, porque a lei já dá uma cota para a empregabilidade dessas pessoas, mas essa cota nunca é preenchida, porque é preciso a capacitação das pessoas com deficiência, e o projeto garante essa capacitação para que sim, possa se cumprir a cota dos 50% que não é ocupada hoje por falta de capacitação de pessoas com deficiência. A Comissão de Cultura aprovou o projeto que torna obrigatória a sessão de cinema adaptada a pessoas com autismo. Também foi aprovada a proposta que trata da organização em bibliotecas públicas de sessão especializada para uso de pessoas com deficiência visual. A gente trabalha com a inclusão, não é perda. A gente tem que garantir o acesso a todos que têm essa deficiência, poder utilizar do instrumento público, que é a biblioteca, o acesso à leitura. Então a gente entende que é meritória a proposição apresentada.
Outra proposta aprovada pela Comissão de Cultura é a que regulamenta as profissões de artistas e de técnico em espetáculos de diversões. Valoriza, dentro das políticas públicas, a existência desses técnicos. Porque normalmente nos espetáculos a gente vê o que está na boca de cena, mas não vê quem está por trás da boca de cena, né? Que o pessoal chama que é o pessoal da graxa, né? Que é o pessoal de luz, de som, de cenografia, todos aqueles que preparam o espetáculo e fazem ele acontecer. As comissões de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Tributação e a de Fiscalização Financeira e Controle promoveram uma audiência pública com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela foi convidada para falar sobre temas relacionados à pasta como queda de juros, planejamento de políticas públicas. Os deputados também pediram esclarecimentos sobre as prioridades do Ministério. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, foi ouvida por deputados das comissões de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Tributação e da de Fiscalização Financeira e Controle. Ela foi convidada para falar das prioridades do Ministério. Simone Tebet falou do desafio de ajudar o país a crescer de forma sustentável e com inclusão social e contou que uma das ações prioritárias no momento é elaborar o plano plurianual com as prioridades governamentais para os próximos 4 anos e que deve ser enviado para análise do Congresso Nacional até o dia 31 de agosto. Por determinação do presidente Lula, este vai ser o PPA mais participativo da história. Não é por outra razão, é porque agora nós podemos usar da tecnologia e nós podemos utilizar, portanto, da consulta e da participação popular através da internet. Qualquer cidadão que tenha CPF, qualquer um dos senhores e das senhoras, podem ir no aplicativo e dizer quais são os programas que acham importantes constar no PPA. O deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, questionou a ministra sobre a afirmação dela quando disse numa entrevista em março que haveria redução da taxa de juros pelo Banco Central. Eu nunca vou cometer aqui, ministra, a irresponsabilidade nem a levianidade de dizer que a senhora praticou insider trading, que a senhora fez uso deliberado de informação privilegiada, como conversei até com colegas da comissão, mas nós acreditamos que foi uma imprudência, essa divulgação antecipada, podendo essa informação cair em mãos erradas e pessoas poderem fazer utilização dessas informações. É importante a gente colocar que nada é interditado numa democracia, né? E a fala de uma ministra não pode ser um tabu. Não há um tabu nós discutirmos taxa de juros, nós falarmos que a ata ou o comunicado do Copom poderia vir melhor ou não melhor. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, aproveitou para criticar a alta taxa de juros definida pelo Banco Central. Eu acho a questão do requerimento, falando de informação privilegiada sobre juros, tanto a senhora não tinha informação privilegiada que os juros não baixaram até agora. Eu, sinceramente, quero dizer aqui que eu fico indignado com essa reunião do Copom agora, e não é preciso, viu, deputado Rodrigo, ser mágico para entender, não basta você ler os relatórios. De 122 instituições financeiras, 120 estão dizendo que não vai baixar a taxa de juros na reunião do Copom de hoje, né? Infelizmente. Deputados ainda questionaram a ministra do Planejamento sobre a reforma tributária, a condução da política fiscal e o desempenho da economia. Simone Tebet falou da importância da aprovação da reforma e do arcabouço fiscal. O arcabouço, ele visa olhar para dentro, que é um controle das contas públicas, isso impacta juros, isso impacta a inflação, isso também impacta uma decisão do Banco Central em relação à queda dos juros, é importante dizer, ela é necessária, mas o grande dever de casa está na mão das senhoras e dos senhores, que é a nossa tão sonhada reforma tributária. A Comissão de Cultura promoveu a entrega da primeira edição do Prêmio Paulo Gustavo. A condecoração é um reconhecimento à arte do riso. A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realizou a entrega da primeira edição do Prêmio Paulo Gustavo. A condecoração vai ser entregue todos os anos a até 5 personalidades, artistas, grupos, organizações ou iniciativas em reconhecimento às suas contribuições à cultura brasileira por intermédio do humor e da comédia, incluídas as artes circenses e as formas de comicidade popular.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, autora do projeto para a criação do prêmio, afirmou que a condecoração é uma homenagem ao legado do humorista Paulo Gustavo, falecido em 2021, vítima de Covid-19, e uma forma de valorizar a arte da comédia. Mas surge também porque era muito importante para o parlamento brasileiro reconhecer a arte da comédia e do humor. A comédia e o humor não têm, muitas vezes, o reconhecimento do seu significado na arte brasileira, principalmente na política e principalmente na sociedade. Nesta primeira edição foram premiados o humorista Tom Cavalcante, o digital influencer Matheus Costa, a atriz Samantha Schmutz, a atriz Maria Bopp e a também atriz Teuda Bara. A escolha dos agraciados foi feita por votação por um conselho deliberativo formado pelos membros da Comissão de Cultura e pela segunda secretaria, após indicação dos artistas concorrentes pelos deputados. Para o presidente da Comissão de Cultura da Câmara, o deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, o prêmio é um incentivo e serve de inspiração para que novos artistas e humoristas venham surgir e dar continuidade à arte de Paulo Gustavo. Eu acho que, na verdade, esse prêmio aqui representa exatamente a continuidade do trabalho que o Paulo Gustavo deixou e que a gente não pode deixar morrer. E aí vocês 5 aqui têm essa responsabilidade especial de estar levando esse legado e a gente conseguir desenvolver ainda mais a cultura. Esta edição do Direto da Câmara fica por aqui. Para revê-la, basta acessar o site que está aparecendo aqui embaixo. E você pode entrar nas redes sociais da Câmara. Para isso, basta usar seu celular para ler o QR Code que está aparecendo aqui no canto inferior da tela. Confira nossos programas, podcasts e outros conteúdos. Você vai encontrar também informações sobre os principais temas que são debatidos e votados aqui na Câmara, acessando o nosso site, câmara.leg.br, nosso aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular e o nosso canal no YouTube. Passa lá, dá uma olhadinha, deixe seus comentários. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência e tenha um ótimo final de semana.